encontramos informações e elementos inéditos que até hoje eram desconhecidos. Este é o Poder Entrevista. Eu sou Guilherme Waltenberg, vou entrevistar o advogado Jeffrey Cicchini, que defende o ex-assessor internacional de Jair Bolsonaro, Felipe Martins. Cicchini tem 35 anos, é advogado desde 2013 e assumiu o caso de Felipe há 6 meses. Doutor Cicchini, obrigado por essa entrevista. Guilherme, eu que agradeço, prazer imenso, obrigado por esse espaço. É muito importante para nós, em especial na defesa de Felipe Martins, esse espaço do tamanho do que é o 360, expor ao Brasil a verdade do caso. As provas existem, as provas estão postas no processo, mas é importante para nós que o Brasil conheça a verdade, porque há muitos fatos em sigilo que comprometem que a injustiça prevaleça. E esse espaço do 360 soma e agrega em muito à democracia, Guilherme. Em breve a gente entra nos detalhes desses casos todos, mas agora deixa eu agradecer também a todos os nossos web espectadores que vão assistir esse programa. Essa entrevista está sendo gravada no estúdio do Poder 360 em Brasília, em 8 de dezembro de 2025. E para ficar sempre bem informado, inscreva-se no canal do Poder 360, ative as notificações e não perca nenhuma informação relevante. Já dando sequência na nossa conversa que começou agora há pouco, Dr. Jeffrey, recentemente o Supremo Tribunal Federal negou a exibição de alguns slides que o senhor pretendia usar durante a defesa do Felipe Martins. Qual é a sua interpretação sobre essa negativa e qual foi a solução que a defesa do Felipe Martins adotou? Guilherme, veja, nós estamos normalizando situações ultrajantes. É gravíssimo um trabalho defensivo ser fiscalizado pela corte. Nunca se viu na história do direito brasileiro que a defesa envie suas provas antes do julgamento para que seja aprovado apresentá-las. Então já começa aí, antes de discutirmos se o meu slide foi autorizado ou não, importante lembrarmos que as defesas estão sendo obrigadas a colocar a análise prévia, o conteúdo, para ver se será aprovado ou não. Nosso conteúdo foi colocado a essa análise prévia, até porque decisão judicial se cumpre, e a decisão do juiz veio que enviássemos nossos slides até 15 horas do dia tal. Assim o fizemos. E o relator negou a nossa apresentação. Então, nossos slides eles não foram aprovados no controle de qualidade do ministro Alexandre de Moraes, que é quem vai julgar esse caso. Refizemos os slides e, na verdade, no escuro, Guilherme, porque simplesmente nossos slides foram negados, sem nos dizer o que havia de errado. Não houve uma explicação. Não houve uma explicação do que estava certo, o que estava errado, o que tinha que tirar. Não. Simplesmente demos um tiro no escuro, refizemos o slide e enviamos de novo agora às 15 horas. Hoje falamos no dia 8, amanhã é dia 9, amanhã é o julgamento e não sabemos até o presente momento se poderemos apresentar as provas que queremos utilizar no julgamento. Veja, eu tenho 1 hora de fala e nessa 1 hora eu quero mostrar os documentos, porque a boa defesa, Guilherme, e eu venho do Tribunal do Júri, sou acostumado com isso, é aquela que você fala e prova. Se eu falo e não provo, eu sou o Fábio Schor. Se eu falo e não mostro o documento, eu sou o PGR Gonê. E não é dessa forma que eu trabalho. Do direito que eu venho, as partes não trabalham com narrativas, as partes trabalham com a verdade. E a verdade ela só vem existir quando ela estiver embasada em documentos. Então a nossa sustentação oral não será em narrativas, será na verdade. Tudo o que eu disser da tribuna eu quero mostrar. Por isso desses slides. A cada ponto que eu indicar como tese defensiva, eu vou mostrar documentalmente porque a verdade está comigo contra essa falsa acusação. Respeitamos a decisão do ministro, o slide foi protocolado no horário correto, agora temos que aguardar a boa vontade do relator se poderei defender o meu cliente. Pelo que eu estou entendendo, então a estratégia de defesa também vai usar bastante a questão do embate. Eu vi o senhor fazendo um comentário já combativo com relação ao PGR Paulo Gonê. É essa a estratégia que vocês pretendem adotar, o embate com o STF, com o ministro Alexandre de Moraes? É que, na verdade, Guilherme, não se trata de um embate. Advogado que for covarde, troque de profissão. Porque a advocacia
é a profissão de defesa do injustiçado. O Estado com todo o seu aparato, delegado com todo o seu aparato de investigação, procurador da República com todo o seu aparato estatal, estão utilizando provas extraoficiais, apócrifas, sem perícia, sem origem, para acusar Felipe Martins, que por sua vez tem um advogado particular que está utilizando documentos oficiais para defender. Então a nossa tese de defesa é mostrar documentos oficiais a desmontar um castelo de areia que está sustentado em mentiras. Então não vamos para o embate com quem quer que seja. Nós vamos enfrentar a injustiça. E a injustiça não se enfrenta com medo, com covardia. A injustiça se enfrenta com o valor que o inocente merece. Então a nossa tese de defesa, Guilherme, será mostrar documentalmente por que a acusação ela é falha. E mostrar, inclusive, a razão de eu ser falha. Porque existe um plano de fundo político em tudo isso, que é criar Felipe Martins. E isso será desmontado com a seriedade que o caso merece. Não posso admitir, na condição de advogado, que se brinque com a liberdade e a vida do meu cliente, Guilherme. Ao longo da defesa, vocês fizeram diversas críticas ali à condução da investigação. Na sua avaliação, quais foram os principais erros factuais que vocês conseguiram encontrar nesse processo? As maiores falhas dessa investigação se vê nas omissões do delegado investigador. É um delegado que procurou o caminho sempre mais fácil, não sei se por preguiça ou por má fé, mas sempre adotou o caminho mais curto, mais fácil, encampando as versões trazidas pelo Mauro Cid. Já adianto para você, em exclusividade aqui no Poder 360, Mauro Cid queria um golpe. Esse sim deveria estar numa prisão perpétua. Se alguém quis uma tentativa de golpe de Estado, esse alguém se chama Mauro Barbosa Cid. Encontramos provas de que Cid queria um golpe de Estado. Tentou forçar os seus comandantes a darem um golpe de Estado. Os documentos que Mauro Cid atribui a Felipe Martins, ele, Mauro Cid, criou. Então nós estamos defendendo não só o inocente, nós estamos defendendo a justiça e o Estado democrático e de direito contra uma pessoa dissimulada, um cara que tentou convencer seus comandantes a darem um golpe de Estado. Ninguém encampou a loucura do Mauro Cid. Todos estão condenados por não terem encampado a criação do Mauro Cid. E ele, Mauro Cid, inverteu os polos, se colocou numa condição de testemunha do Estado e atribuiu culpa que era dele a todos os inocentes que agora estão sendo acusados injustamente. Então nós vamos mostrar que tudo isso aconteceu dessa forma. Mauro Cid foi quem escreveu a minuta que ele atribui a Felipe Martins. Mauro Cid escreveu a carta aos comandantes que ele atribuiu aos generais 4 estrelas. Mauro Cid é o perigo desse Estado democrático de direito que não deveria estar solto, enquanto inocentes que não encamparam a sua loucura estão pagando esse preço por ele. Uma dúvida técnica: quando alguém faz uma delação premiada, não é só a palavra dessa pessoa que conta na delação. Ele não apresentou provas desses dados que ele aponta como sendo feitos por outras pessoas? Não, esse é o ponto da tua pergunta anterior. Os erros da investigação encamparam as narrativas do Mauro Cid. Mauro Cid... Mesmo sem provas. Exatamente. Por isso que tecnicamente, Guilherme, eu tenho batido muito nesse ponto. Tecnicamente, Mauro Cid não é um delator. Delator é aquilo, por exemplo, que tivemos na Operação Lava Jato, 180 delatores. O delator primeiro, ab início, ele confessa um crime. Esse é o primeiro requisito da delação. Eu perguntei ao Mauro Cid, você queria golpe? Ele ficou em silêncio. Ele não quis responder essa pergunta. Então ele não pode ser um delator. O delator confessa um crime. Depois o delator ele indica provas e documentos. Mauro Cid nunca apresentou nenhum documento, até porque os documentos ele esconde, porque se ele apresentasse esses documentos, teriam os metadados dele. Por isso que ele nunca pôde apresentar os documentos. Então ele fala que os documentos existem e não apresenta porque os metadados seriam dele. E ele não contribui com a investigação a chegar em verdadeiros culpados. Então, tecnicamente, o Mauro Cid não é um delator. O Mauro Cid é uma pessoa dissimulada que conseguiu enganar tudo e todos.
Ele conseguiu, com pesar que eu digo isso como operador do direito, ele conseguiu com muita facilidade enganar o delegado de polícia que assumiu essa investigação. O senhor fala então que vai mostrar que ele estava mentindo e que o senhor tem provas agora. De onde é que vieram essas provas? Do próprio processo. Guilherme, nós temos o maior processo da história do país. Nunca contra o narcotráfico nós tivemos um processo desse tamanho. Nunca contra a corrupção nós tivemos um processo desse tamanho. Nós temos um processo de 78 terabytes. Nunca houve isso no Brasil. E o pior de tudo isso, deram um tempo muito exíguo para que pudéssemos acessar todos os elementos. Tem muitos advogados que no meio do caminho largaram mão, não tenho como acessar isso daqui. Por sua vez, nós, sabendo da seriedade de defender o inocente, nós alugamos um computador Google, meu escritório, nós alugamos um computador Google, com uma das melhores memórias da atualidade do mundo, em velocidade para baixar arquivos, e conseguimos acessar esses 78 terabytes. E nós encontramos informações e elementos inéditos que até hoje eram desconhecidos de todos, em razão da dificuldade de mergulhar nesses 78 terabytes. Uhum. E mais um ponto aqui, para que o Brasil veja o tamanho sacanagem do que nós estamos enfrentando, houve uma limitação para a banda de usuário, a cada usuário, uma limitação de banda, de download de 50 mega por minuto apenas. Uhum. Então nós temos documentos que demoraríamos 1 hora para baixar, que foram baixados em 2 dias. Porque quando desses documentos juntados, eles foram juntados com restrições para download, para dificultar o trabalho das defesas. Então aqui nós temos nítida violação ao devido processo legal, à paridade de armas, em especial nós estamos vivendo nesse processo um comportamento governamental ultrajante. O que significa isso? O Estado, com todo o seu poderio, não só lhe usa toda a sua força para incriminar um inocente, como ele não quer que o inocente apresente suas provas de inocência. Doutor Chiquinho, uma dúvida que me pintou agora, que eu acho que quem está assistindo aqui também vai ter essa mesma dúvida. Como é que é feito esse download? É a partir de uma plataforma na internet, é a partir de um computador conectado em outro? Como é que é o processo para isso daí chegar no seu computador final? O ministro Alexandre de Moraes, relator do caso, ele determina que a Polícia Federal nos forneça os elementos e a polícia nos encaminha um link. Uhum. E através desse link nós acessamos tudo, como se fosse um drive. Uhum. É dessa forma. E esse é o link que tem o limite de banda de 50 megas por minuto. Exatamente, coisa que nunca vivi na advocacia. Eu sou péssimo em matemática, mas 78 terabytes, sendo 50 megas, dá mais de 2 dias. 30 anos no computador normal. 30 anos. Num computador comum. Tá, esse é o download. tempo que duraria um download completo. De 78 terabytes em um computador comum. Certo. Então, quer dizer, é praticamente impossível. Impossível. Nesse caso, por isso que vocês alugaram esse outro computador e aí foi bem sucedida a tentativa. Graças a Deus. Certo. Não custou barato. Bom, eu imagino. Não custou nem um pouco barato. Eu imagino. Mas bom, dizem que advogado é uma profissão que as pessoas têm uma dedicação, além de profissional, também uma questão de missão. E nesse caso, me parece que é um pouco o teu objetivo, né? Você estava comentando. Muito mais. Já extrapolou, a defesa séria que estamos fazendo aqui no Flip já extrapolou qualquer noção de realidade. Nós já estamos aqui numa missão, uma missão de vida. Se tornou uma missão para mim a absolvição do Felipe. É um caso de extrema injustiça, eu não posso admitir que o Felipe seja condenado. Ele é muito inocente, não é pouco inocente. É extremamente inocente. Sim. A inserção, né, a defesa critica bastante a inserção do nome de Felipe no chamado gabinete de crise, que seria uma das evidências de participação no plano de golpe. Vocês acabaram tendo acesso aos materiais originais nesse download que vocês fizeram, que explicam como que se deu essa tentativa de vincular ele ao gabinete de crise? Sorte que você está sentado, porque se você estivesse em pé, com a informação que eu vou te dar agora, você caía. Nós estamos há 1 ano nos defendendo de um documento desse gabinete de crise. Só para atualizar as pessoas, o que acontece? Existem 2 minutas que se imputam nesse processo. Uma minuta é a minuta fantasma, que ninguém nunca viu, né? E a outra minuta dizem ter sido encontrada com o general Mário Fernandes. Uhum. Essa minuta, até então, tinha o nome do Felipe Martins. E o nome de Felipe Martins estava como núcleo
de relações institucionais. Felipe Martins nunca exerceu relações institucionais, e sim relações internacionais. Esse é um ponto. Acontece que o general Mário, quando ele é ouvido em interrogatório, isso é um ponto muito importante da nossa defesa, ele diz que o nome que estava posto ali não era Felipe Martins, era Rafael Martins. E essa lista que nós estamos nos defendendo, ela é uma transcrição da lista verdadeira. E a lista verdadeira nunca nos foi mostrada. Então pense, a Polícia Federal fala, essa listagem aqui, ela é uma transcrição da listagem original. Cadê a listagem original? Então nós temos que conviver com a listagem transcrita pela Polícia Federal. O Mário, general Mário, ele diz que na lista que ele é o autor, não tem o nome de Felipe Martins. É Rafael Martins. Então nós temos que confiar que a transcrição foi correta. Não bastasse, nós encontramos uma segunda listagem, feita 45 minutos depois dessa primeira, que estava escondida as 7 chaves desses 78 terabytes, que não consta o nome do Felipe Martins. Então aquela que seria a versão definitiva não tem o nome do Felipe Martins. Adivinhe qual versão eles estão utilizando para acusar? A versão preliminar, que tem o nome do Felipe Martins. Sem nos apresentar, inclusive, a versão original. Trabalhamos que a transcrição seja verdadeira. Isso não é uma democracia, isso não é um devido processo legal, Guilherme. E quem é Rafael Martins? Rafael Martins, existe um acusado no processo que se chama Rafael Martins. Porém, entretanto, todavia, o general Mário não disse ser este. Fato é que Rafael não é Felipe e Felipe não é Rafael. E não houve uma perícia documental que vocês possam ter feito, ou que a própria polícia poderia ter feito nesses materiais? É o primeiro processo da história do Brasil sem perícia. Nada aqui foi periciado. A Polícia Federal não periciou nada. Tudo eles jogam em cima da mesa e falam, esse é o documento verdadeiro e ponto final. Não tem... E documentos manuscritos, por exemplo, eles jogam na mesa documentos manuscritos com grafias divergentes e você tem que engolir aquilo como se aquela fosse a verdade absoluta. Nós estamos nos defendendo em um império. Essa é a verdade, não pode se questionar o imperador. Então te parece que, pelo que você está me falando, a interpretação é que não é exatamente um processo técnico, juridicamente falando, mas me parece, pela interpretação que eu estou vendo da sua avaliação sobre o processo, que é um julgamento mais político que jurídico. É isso? Eu tenho dito à comunidade jurídica. A comunidade jurídica vai se arrepender desse silêncio. Existe 2 direitos. O direito anti-farsa da trama golpista e o direito pós-farsa trama golpista. Esse processo modificou o curso eterno do direito no Brasil. O direito brasileiro foi assassinado e não será mais resgatado. Bom, doutor Jeffrey, a gente está chegando ao fim aqui da nossa entrevista, mas dá tempo de uma última pergunta. Felipe Martins está em prisão domiciliar. A defesa vai pedir a revisão dessa prisão na audiência? O Felipe Martins está com tornozeleira, certo, preso na comarca. Ele até pode circular. A nossa ideia amanhã é apresentar as nossas provas e lutar pela inocência do Felipe. O julgamento se dará já no dia 16 da semana que vem, o julgamento definitivo. Então, nessa uma semana, não teria tempo hábil a decidir em liberdade. Então, nós vamos aguardar o julgamento, que se dá no dia 16. E o Brasil ficará surpreso. Felipe será absolvido. Doutor Chiquini, em nome do Jornal Digital Poder 360, eu te agradeço por essa entrevista. Eu que agradeço o Poder 360. Obrigado pelo trabalho que vocês fazem em fortalecer a nossa democracia. Um grande abraço a todos os ouvintes, em especial a você. Obrigado por me abrir essa porta. E eu agradeço também a todos os web espectadores que assistiram a este programa. Essa entrevista foi gravada no estúdio do Poder 360 em Brasília, em 8 de dezembro de 2025. Para ficar sempre bem informado, inscreva-se no canal do Poder 360, ative as notificações e não perca nenhuma informação relevante. Muito obrigado e até a próxima.